Meu nome é Renata e o que eu vou contar não é fácil para mim. É como se tudo tivesse sido um pesadelo, mas é real. Aconteceu comigo e até hoje não sei como consegui sair viva daquela noite. Tudo começou há uns meses, quando eu conheci o Daniel. Ele era casado, mas parecia tão infeliz no casamento que era como se estivesse implorando por uma saída. Não que isso justifique o que fiz, mas na época eu me convenci de que estava ajudando ele a encontrar um pouco de felicidade. A gente começou a se encontrar escondido, geralmente em motéis, longe dos olhos de todo mundo. Naquela noite específica, eu escolhi um motel que nunca tinha ido antes. Era discreto, meio escondido, e parecia o lugar perfeito. Cheguei um pouco antes dele, como sempre, e me lembro de reparar em cada detalhe do quarto enquanto esperava. Tinha um cheiro estranho, não ruim, mas parecia que alguma coisa já tinha acontecido ali. Era tudo muito silencioso, e isso me deixou desconfortável por alguns segundos. Quando ele chegou, minha preocupação sumiu. Daniel sempre sabia como fazer eu me sentir especial, mesmo que fosse só um jogo. A gente passou a noite juntos, mas antes de ir embora, ele começou a responder umas mensagens da esposa, Gabriela. Vi de relance o nome dela no celular dele e o jeito sério com que ele digitava. Não perguntei nada, mas aquilo me deixou com uma sensação estranha. Eu saí antes dele como sempre fazia. Era um jeito de garantir que ninguém visse a gente juntos. No caminho para casa, senti um alívio estranho, como se estivesse fugindo de alguma coisa. Mal sabia eu que, na verdade, estava fugindo mesmo. Chegando em casa, percebi que tinha esquecido meu anel no quarto. Um anel simples, mas era importante para mim. Fiquei pensando se valia a pena voltar ou não, mas sabia que não ia conseguir dormir sem ele. Decidi ir no final da tarde, achando que seria rápido e discreto. Quando cheguei na recepção do motel, a atendente me olhou estranho. "O senhor que estava com você ainda não saiu", ela disse, meio sem jeito. Minha primeira reação foi rir. Pensei, claro que saiu. Ele tem uma vida para voltar. Deve ter dado algum erro no sistema. Pedi a chave do quarto e subi. A escada parecia mais longa do que de costume, e minha cabeça não parava de inventar teorias. Talvez ele tivesse voltado para pegar alguma coisa, ou sei lá, resolveu descansar mais um pouco, mas lá no fundo eu sabia que algo não estava certo. Quando abri a porta, a primeira coisa que notei foi o silêncio. Era tão absoluto que chegava a ser ensurdecedor. Dei 2 passos para dentro e vi a cama ainda desarrumada, exatamente como a gente tinha deixado. Meu coração começou a bater mais rápido, mas foi quando vi a mancha de sangue no chão, perto da cama, que eu congelei. Eu mal conseguia respirar. Comecei a olhar em volta, desesperada, e foi aí que encontrei o corpo dele, jogado no canto do quarto, entre o criado mudo e a parede. Daniel estava morto. Eu senti meu corpo travar. Era como se as minhas pernas não respondessem mais. Tudo ao meu redor ficou em silêncio, e só o som da minha respiração ofegante ecoava naquele quarto. Daniel estava morto, e eu não sabia o que fazer. Me aproximei devagar, sem saber por quê. Era como se minha mente estivesse tentando provar que aquilo não era real. Mas era. O sangue que manchava o chão tinha secado em algumas partes, e o corpo dele estava jogado de um jeito estranho, como se alguém o tivesse arrastado até ali. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar o celular. Pensei em ligar para a polícia, mas e se eles achassem que eu tinha algo a ver com aquilo? Eu estava ali, no quarto com ele. Quem acreditaria que eu não sabia de nada? Minha cabeça rodava enquanto eu tentava entender o que tinha acontecido. Foi quando eu lembrei das mensagens da Gabriela, a esposa dele. Elas tinham um tom diferente naquela noite. Mais urgente, mais ameaçador. Será que ela sabia? Será que ela tinha descoberto sobre nós? Comecei a juntar as peças e tudo parecia apontar para uma única conclusão. Gabriela esteve ali.
Ela rastreou o celular dele ou algo assim e veio até o motel. Mas o que mais me assustava era a ideia de que, se eu não tivesse saído antes, talvez eu também estivesse morta. Eu estava prestes a sair correndo quando ouvi passos no corredor. Meu coração quase parou. Era Gabriela. Ela estava ali e não parecia surpresa ao me ver. Pelo contrário, parecia que estava esperando por mim. Você demorou para voltar, ela disse com uma calma assustadora. Seus olhos tinham algo que eu nunca tinha visto antes, uma mistura de ódio e satisfação. Eu tentei falar alguma coisa, me explicar, mas as palavras não saíam. Ela deu um passo na minha direção e continuou. Você achou que eu não sabia? Que ele podia me enganar assim, sem consequências? Ele acabou. E você também vai pagar pelo que fez. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ela admitiu, sem nenhuma hesitação, que tinha matado Daniel. Eu estava diante de uma mulher completamente destruída pela raiva, disposta a acabar com quem cruzasse o caminho dela. Eu não sabia que ele era casado no começo. Eu consegui balbuciar, tentando ganhar tempo, tentando pensar numa saída. Ela riu, um riso seco, e balançou a cabeça como se isso não fizesse a menor diferença. Não importa. Você sabia depois e continuou. Então você é tão culpada quanto ele. Ela tirou uma faca da bolsa. Uma faca. Foi nesse momento que percebi que, se eu não agisse rápido, não sairia daquele quarto viva. Naquele momento, minha vida passou diante dos meus olhos. Eu sabia que precisava fazer algo, mas minhas pernas estavam paralisadas. Gabriela segurava a faca com firmeza, como se estivesse decidida a terminar o que começou com Daniel. Eu tinha que agir rápido. Dei um passo para trás, tentando manter a calma, mas ela avançou. Você não vai sair daqui! Ela gritou, os olhos cheios de lágrimas e ódio. Foi instintivo. Peguei o primeiro objeto que vi no criado mudo, um abajur, e joguei em direção a ela. Não era para machucar, mas para ganhar tempo. Gabriela desviou, mas aquilo foi o suficiente para eu correr em direção à porta. Meu coração parecia que ia explodir enquanto eu descia as escadas do motel. No corredor, trombei com um funcionário e gritei por ajuda. Ele tentou entender o que estava acontecendo, mas eu não parei. Meu único objetivo era sair daquele lugar. Quando cheguei à recepção, o caos começou. Outros funcionários e hóspedes começaram a notar que algo estava errado. Eu vi Gabriela descendo as escadas atrás de mim, mas ela parou ao perceber que havia muita gente em volta. Ela tentou disfarçar, colocando a faca na bolsa e fingindo que nada tinha acontecido. Aproveitei esse momento para pegar meu celular e ligar para a polícia. Eu mal conseguia explicar a situação, gaguejava, chorava, mas consegui dizer o essencial. Tem um homem morto no quarto e a esposa dele tentou me matar. A polícia chegou rápido. Enquanto os agentes entravam no motel, eu fiquei na recepção, observando tudo de longe. Gabriela não tentou fugir. Ela ficou parada, como se soubesse que não tinha mais para onde ir. Quando os policiais a algemaram, ela olhou na minha direção e disse, quase num sussurro, você teve sorte. Eles confirmaram o que eu já sabia. Daniel estava morto no quarto e tudo indicava que ela era a responsável. Mas eu sabia que se não tivesse saído antes naquela noite, talvez estivesse deitada ao lado dele. Voltar para casa depois disso foi surreal. Me tranquei no quarto e passei horas chorando, pensando em tudo o que aconteceu. Eu me sentia culpada por tudo, por ter me envolvido com um homem casado, por não ter percebido o perigo antes, por tudo. Mas acima de tudo, eu estava grata por estar viva. Essa história me mudou. Eu não sou mais a mesma pessoa. Não tem um dia que eu não pense no que aconteceu naquele quarto, no que poderia ter acontecido comigo. Foi como uma segunda chance, um aviso. E apesar do trauma, eu aprendi uma lição que nunca mais vou esquecer. Algumas escolhas podem custar caro demais.
começou como uma brincadeira, algo que eu achava que podia controlar. Sou casado há 12 anos com a Ana. Temos 2 filhos, a Sofia de 9 anos e o Lucas de 6. Minha vida era estável, confortável, até um pouco monótona. A rotina de sempre, trabalho, casa, levar as crianças na escola, fazer supermercado. Era uma zona segura, sabe? Mas como dizem, o diabo mora nos detalhes. Foi no trabalho que conheci a Júlia. Ela era nova na equipe, cheia de energia, sempre com aquele sorriso que parecia brilhar mais do que deveria. No começo, era só uma colega. Depois, virou alguém que sabia exatamente o que dizer para me fazer sentir diferente. A atenção dela massageava meu ego. E antes que eu percebesse, já estava preso numa rede que eu mesmo teci. Nossos encontros eram planejados nos mínimos detalhes. Hotéis fora da cidade, desculpas cuidadosamente inventadas. Tudo parecia sob controle. Mas no fundo, eu sabia que aquilo era um castelo de cartas, só esperando a hora de desabar. O problema foi que Júlia começou a querer mais. Ela dizia que me amava, que faria qualquer coisa para ficarmos juntos. E, como o covarde que sou, prometi que largaria minha família para ficar com ela. Promessas vazias, claro. Eu nunca tive a intenção de fazer isso. Meu casamento, mesmo desgastado, era minha base. Eu achava que podia levar as 2 vidas sem nunca ser pego. Eu estava errado. A bomba explodiu numa terça-feira. Eu estava no escritório, lidando com um dia cheio, quando recebi uma mensagem no celular. Era de um número desconhecido. Se você não pode ser meu, sua família também não será sua. Meu coração congelou. Li e reli aquela frase umas 10 vezes, tentando entender o que estava acontecendo. Liguei imediatamente para Júlia, mas ela não atendeu. Tentei de novo. Nada. Foi aí que me bateu um pânico como nunca senti antes. Minha primeira reação foi ligar para Ana, minha esposa. Ela não atendeu de primeira, o que me deixou ainda mais nervoso. Quando finalmente conseguiu atender, disse que estava a caminho da escola para buscar as crianças. Só que aí veio o golpe final. A professora já tinha ligado, avisando que alguém havia pegado nossos filhos mais cedo. Uma mulher que disse ser a mãe deles. Acho que nunca me senti tão perdido na vida. Corri para o carro e fui direto para casa, ligando para Ana no caminho, tentando não perder o controle. Ela estava histérica, chorando, perguntando o que estava acontecendo. Mas eu não tinha respostas. Só tinha medo. Cheguei em casa e, enquanto tentávamos ligar para todos os conhecidos, recebi um vídeo no celular. Era Júlia. No fundo, dava para ver Sofia e Lucas sentados num lugar escuro. Eles estavam assustados, mas pareciam fisicamente bem. A voz dela soou fria, quase calma. Você me enganou. Agora vai sentir o que é perder quem você ama. Naquele momento, o chão sumiu. Eu estava paralisado. O vídeo ficou gravado na minha mente, cada detalhe. O olhar assustado da Sofia, o Lucas segurando o choro. Eu sabia que a Júlia estava séria, e cada segundo que passava me deixava mais perto do abismo. Ela não atenderia minhas ligações, então esperei. E a próxima mensagem chegou rápido. Ligue para sua esposa. Conte tudo. Eu quero ouvir. Eu não sabia o que fazer. Minha mente estava em um turbilhão, mas a única coisa que eu tinha certeza era que não podia arriscar a segurança dos meus filhos. Peguei o celular e, com as mãos tremendo, disquei o número da Ana. Ela atendeu de imediato e a voz dela, carregada de pânico, me perfurou o peito. Onde estão nossos filhos? O que está acontecendo? Ela gritava. Respirei fundo, tentando achar coragem. Eu sabia que não tinha escolha. Júlia estava ouvindo tudo, então comecei. Ana, eu preciso te contar algo. Algo terrível. E assim, como um condenado confessando seus crimes, despejei tudo. Falei sobre a Júlia, sobre o caso, sobre as promessas vazias que fiz. Contei como menti para ela, para Ana, para todo mundo. Tudo enquanto ouvia os soluços da minha esposa do outro lado da linha. Quando terminei, houve um silêncio que parecia gritar.
Finalmente Ana falou com a voz quebrada. Você destruiu nossa família. Depois disso, ela desligou. E eu queria desaparecer, mas não podia. Não tinha tempo para lamentar. Poucos segundos depois, recebi outra mensagem de Júlia. Bom garoto, agora vem buscar seus filhos. Sozinho, vou te mandar o endereço. A localização que ela mandou era de uma casa afastada, numa área rural fora da cidade. Eu nem pensei duas vezes. Peguei o carro e fui. Cada quilômetro percorrido parecia uma eternidade, o coração martelando no peito. Não tinha como saber o que me esperava lá, mas tudo que importava era encontrar os meus filhos. Quando cheguei, o lugar era exatamente o que você imagina de um cenário de pesadelo. Uma casa velha e isolada, com as janelas quebradas e a porta entreaberta. O silêncio ali era ensurdecedor. Só o som do vento cortando o mato alto. Entrei devagar, com a lanterna do celular iluminando o caminho. O cheiro de mofo era forte, e cada passo fazia o chão ranger. No meio da sala, vi uma mochila que reconheci imediatamente. Era do Lucas. Do lado, uma blusa da Sofia e um desenho. Eles tinham desenhado nossa família, mas os rostos estavam rabiscados com linhas frenéticas. Meu coração apertou ainda mais. Eu continuei procurando, chamando os nomes deles. Sofia, Lucas, cadê vocês? Papai tá aqui. Nada, nenhum som. Só o eco da minha própria voz. E então meu celular vibrou. Era outro vídeo. Júlia estava dirigindo e as crianças estavam no banco de trás, chorando. Você chegou tarde demais. Eles não estão aí. Mas não se preocupe, vou devolvê-los. Com cicatrizes que nunca vão esquecer. Aquilo me destruiu. Ela não estava brincando. E pela primeira vez, me perguntei se meus filhos realmente voltariam para casa. O vídeo das crianças chorando no banco de trás não saía da minha cabeça. A voz da Júlia, fria e calculada, ecoava como um martelo. Eu estava perdendo o controle. Mais uma mensagem chegou. Se você quiser que eles voltem para casa, siga minhas instruções. Sem polícia, sem truques. Venha sozinho para o próximo local. Eu sabia que ela estava me testando, tentando me quebrar. O problema era que ela já tinha conseguido. Eu não sabia o que fazer, mas no fundo percebi que não podia lidar com isso sozinho. Peguei o celular e, contrariando as ordens de Júlia, chamei a polícia. Expliquei tudo, o sequestro, a mulher desequilibrada, o risco para meus filhos. Contei tudo, menos o motivo de ela estar fazendo aquilo. A polícia montou um plano, mas a tensão estava estampada em seus rostos. Júlia era imprevisível, e qualquer movimento errado podia custar caro. Ainda assim, eu sabia que precisava arriscar. Não era mais só sobre mim, era sobre salvar a Sofia e o Lucas. Seguindo as instruções dela, dirigi até um terreno vazio, à beira de uma estrada de terra. O lugar estava deserto, cercado de árvores altas e escuras. Júlia me mandou parar o carro e descer, mas antes de obedecer olhei ao redor. Vi que as viaturas estavam escondidas, esperando o momento certo para agir. Saí do carro com as mãos levantadas, tentando mostrar que estava desarmado. Meu celular vibrou novamente. Boa escolha. Agora fique onde está. Então ouvi o ronco de um motor. Júlia apareceu dirigindo uma caminhonete velha. No banco de trás, vi meus filhos, com os olhos vermelhos de tanto chorar. O carro parou a alguns metros de mim e Júlia saiu. Ela segurava algo na mão. Parecia um isqueiro. Achou que ia me enganar, Eduardo? Ela gritou com uma risada amarga. Acha que a polícia pode salvar seus filhos de mim? Ela começou a se aproximar e eu percebi que era agora ou nunca. Os policiais se prepararam para agir, mas eu sabia que qualquer movimento errado poderia fazer Júlia surtar. Decidi tentar apelar ao que restava de sua humanidade. Júlia, escuta. Você não precisa fazer isso. Por favor. Eles não têm culpa de nada. Eu errei, mas não deixa meus filhos pagarem por isso. Por um instante,
Vi um lampejo de hesitação no olhar dela. Era como se a Júlia que eu conhecia estivesse tentando emergir, lutando contra a raiva e o ódio que a dominavam. Mas foi só um instante. Ela acendeu o isqueiro e apontou para o carro. Se você não pode sentir o que eu senti, eles vão. Foi nesse momento que a polícia interveio. Um disparo ecoou pela noite, acertando o ombro de Júlia, que caiu no chão, soltando o isqueiro. Corri até o carro e abri a porta traseira. Sofia e Lucas me abraçaram com tanta força que eu mal conseguia respirar. Júlia foi imobilizada e levada pela polícia. Enquanto ela era colocada na viatura, ela me olhou com um sorriso estranho. Eles nunca vão esquecer disso. E nem você. Ela estava certa. Mesmo depois que tudo acabou, as cicatrizes ficaram. Sofia e Lucas tiveram pesadelos por meses. Ana, minha esposa, nunca mais olhou para mim do mesmo jeito. Nossa relação desmoronou e não posso culpá-la por isso. Essa experiência me destruiu, mas também me fez perceber o quão longe as mentiras podem nos levar. Perdi a confiança da minha família e, por pouco, não perdi algo muito pior. Eu conto essa história porque espero que ninguém mais cometa os mesmos erros que eu. Não vale a pena. Nada vale a pena quando se coloca em risco o que realmente importa. Eu nunca fui de acreditar que a vida era simples, mas também não achei que meu casamento fosse desmoronar do jeito que desmoronou. Quando eu conhecia a Alice, tudo parecia perfeito. Ela era linda, carinhosa e divertida, e a gente se dava bem em tudo. Quando ela ficou grávida, eu achei que estava começando o melhor capítulo da nossa vida. Mas a realidade, ela tem um jeito cruel de quebrar nossas expectativas. Depois que nosso filho nasceu, as coisas mudaram. Alice mudou. Ela estava sempre cansada, triste e se trancava no quarto por horas. No início, achei que era só o peso de cuidar de um bebê, mas logo ficou claro que era mais do que isso. Ela parou de se cuidar, começou a ganhar peso e parecia outra pessoa. Eu sabia que não devia me incomodar com isso, mas não conseguia evitar. A gente quase não se falava, e quando falava, era para brigar. O pior foi que nossa intimidade desapareceu. Eu tentava me aproximar, mas ela rejeitava toda vez. Foi quando comecei a passar mais tempo na academia, tentando descontar minha frustração no peso, mas não era o bastante. Eu sentia um vazio que parecia impossível de preencher. Foi aí que um colega no trabalho mencionou um aplicativo de encontros. Só para distrair a cabeça, ele disse. Eu hesitei, mas a curiosidade foi maior. Numa noite, enquanto Alice e o bebê dormiam, baixei o aplicativo. Era uma coisa inocente, ou pelo menos eu me convenci disso. Mas então, apareceu a Camila. Camila era tudo que eu achava que estava faltando na minha vida. Jovem, linda, cheia de energia. A gente começou a conversar e ela me fez sentir como se eu ainda fosse aquele cara interessante que eu achava que tinha perdido. Quando ela me convidou para um bar, eu aceitei sem pensar duas vezes. No dia do encontro, vi a Camila pessoalmente e fiquei hipnotizado. Ela tinha um jeito de andar, de olhar, que fazia você esquecer do mundo ao redor. Depois de algumas cervejas, perguntei se ela queria ir para um lugar mais tranquilo. Ela riu e disse, você é direto, né? Gosto disso. Fomos para a casa dela. Era um lugar pequeno, mas bem cuidado. Tinha um cheiro estranho, algo entre incenso e velas. No canto da sala, vi um altar coberto com um pano vermelho. Aquilo me deu um arrepio, mas fingi que nem notei. Camila parecia perfeita demais para estragar o momento com perguntas. Depois daquela noite, parecia que eu tinha encontrado uma válvula de escape. Com a Camila, não tinha cobrança, não tinha discussão. Era leve, divertido e, bom, viciante. Eu comecei a mentir para Alice, dizendo que ia trabalhar até mais tarde ou que ia para a academia, quando na verdade eu estava com a Camila.
Só que, com o tempo, comecei a perceber umas coisas estranhas. A Camila tinha um jeito de me olhar que me deixava desconfortável, como se ela soubesse mais sobre mim do que eu tinha contado. Um dia, enquanto ela estava no banho, fiquei curioso e fui olhar aquele altar. Levantei o pano vermelho e vi uma imagem que parecia uma figura esquelética com uma foice. Na hora, senti um arrepio tão forte que precisei me afastar. Quando a Camila saiu do banheiro, ela percebeu que eu estava nervoso. "Você viu, né?" ela disse, com um sorriso que misturava calma e ameaça. "Não se preocupa, Caio. Ela só protege quem merece. Naquele momento eu devia ter ido embora, mas não fui. Algo em mim me mantinha preso a Camila, como se eu não tivesse escolha. Em casa, as coisas estavam piores. Alice começou a suspeitar que algo estava errado. Até que, um dia, ela pegou meu celular destrancado e viu as mensagens da Camila. Foi a pior briga da nossa vida. Alice chorou, gritou, me chamou de todos os nomes que você pode imaginar. E no meio daquela confusão, eu percebi que tinha quebrado algo que talvez nunca pudesse consertar. Depois disso, minha vida começou a desmoronar. Perdi meu emprego numa onda de demissões e, com o tempo, comecei a notar que minha saúde também estava indo embora. Eu acordava cansado, tinha pesadelos quase todas as noites e sentia uma pressão no peito que parecia me sufocar. Não tinha dúvidas, aquilo era resultado das minhas escolhas. Para piorar, Alice decidiu ir embora. Ela arrumou as coisas e saiu de casa com nosso filho, sem me dizer para onde ia. Só deixou um bilhete dizendo que eu não era mais parte da vida dela. Foi como levar um soco no estômago. Desesperado, decidi que precisava enfrentar a Camila. Fui até a casa dela, mas não encontrei ninguém. Quem me atendeu foi uma vizinha idosa, que parecia já saber quem eu era. "Tá aqui por causa da Camila, né?" ela disse. "Garoto, você não sabe onde se meteu." Ela me contou que a Camila tinha um histórico de se envolver com homens casados e que sempre acabava destruindo a vida deles. A senhora disse que a Camila usava ajuda espiritual para se vingar de quem tentava deixá-la. "Mas eu posso te ajudar", ela ofereceu. "Se você quiser sair disso vivo, vai ter que confiar em mim." Eu aceitei. Ela me fez sentar no chão, fechou as cortinas e começou a rezar. Durante o ritual, senti algo estranho, como se um peso saísse das minhas costas. Quando tudo acabou, a mulher me olhou nos olhos e disse: "Nunca mais procure a Camila e nunca mais brinque com o que você não entende." Depois daquele dia, minha vida mudou. Não foi fácil, mas comecei a reconstruir o que dava. A Alice nunca voltou e eu nunca mais vi meu filho. Eu perdi a casa, o emprego e a família, mas de algum jeito sobrevivi. Hoje eu tento viver com o pouco que me resta. Aprendi da pior forma possível que nossas escolhas têm consequências. Camila desapareceu e parte de mim acha que ela ainda está por aí, pronta para destruir outra vida. Mas eu prometi a mim mesmo que nunca mais vou cair nesse tipo de armadilha. Se eu pudesse dar um conselho para quem está ouvindo isso, seria: valorize o que você tem, porque quando você perde, não tem volta. Nunca fui um cara de correr riscos à toa, mas naquela tarde fiz a maior burrada da minha vida. Meu nome não importa muito e, sinceramente, depois de tudo o que aconteceu, prefiro nem pensar no que eu era antes disso tudo. Tinha uma vida normal, casado com Marina, minha esposa, há 10 anos e um emprego que pagava as contas. Só que, como muita gente, achei que podia levar uma vida dupla. Clara era diferente, jovem, cheia de energia. Não vou mentir, ela fazia eu me sentir vivo de novo. A gente se encontrava na casa dela, longe de tudo e de todos. Era o nosso segredo,
até o dia em que eu esqueci meu celular na casa dela. Eu só percebi quando já estava em casa. Olhei para o bolso vazio e senti um frio na espinha. O celular não era só um aparelho, era praticamente uma bomba relógio. Fotos, mensagens, ligações. Se Marina descobrisse, minha vida estava arruinada. Esqueci o carregador no escritório. Menti para Marina, pegando as chaves do carro. Ela nem suspeitou. Estava no sofá vendo novela, achando que eu era o marido perfeito. Saí apressado, com o coração na boca. No caminho, tentei me convencer de que Clara estaria lá e que era só uma questão de pegar o celular e resolver tudo. Quando cheguei na casa dela, algo estava errado. A porta estava entreaberta. Não era normal. Clara sempre tinha cuidado com essas coisas. Respirei fundo e entrei devagar. Clara, chamei, mas só o silêncio respondeu. O lugar estava uma bagunça. Um vaso quebrado no chão, marcas de arranhões na parede, a mesa da sala virada. Meu coração disparou. Algo tinha acontecido e eu não fazia ideia do que era. No sofá, vi meu celular. Peguei o aparelho com as mãos tremendo, enquanto tentava entender o que tinha rolado ali. Saí da casa como se estivesse fugindo de um incêndio. Clara não estava lá e o silêncio era insuportável. Minha cabeça girava, tentando encontrar alguma explicação. Será que alguém tinha entrado na casa dela? Será que ela fugiu? Ou será que foi pior? Cheguei no carro e fiquei parado, com as mãos no volante, sem conseguir ligar o motor. O celular estava na minha mão. Desbloqueei a tela e comecei a conferir as mensagens. Nada. Nenhuma pista. Tentei ligar para o número dela, mas ia direto para a caixa postal. Decidi voltar para casa. Minha prioridade naquele momento era não levantar suspeitas. Marina ainda estava no sofá quando cheguei. O cheiro do jantar tomava conta da casa e tudo parecia tão normal, mas eu não estava nada normal. De madrugada, deitado na cama, olhava para o celular, revendo tudo. Apaguei as mensagens que poderiam me incriminar, mas a sensação de que algo ainda estava errado não me deixava em paz. Foi então que a primeira mensagem chegou. Um som de notificação que fez meu coração parar por um segundo. Era uma foto minha e de Clara juntos. Ela estava sorrindo, encostada no meu ombro, e eu segurava um copo de cerveja. A foto tinha sido tirada num parque. A mensagem dizia: "Você acha que ninguém sabe?" Engoli seco. Não era possível. Clara tinha sumido e agora alguém estava brincando comigo. Olhei para Marina, que dormia profundamente ao meu lado. Será que era ela ou alguém próximo? Por um segundo, pensei em responder, mas desisti. Não queria piorar as coisas. Bloqueei o número e tentei dormir. Só que o sono não veio. Eu sabia que, a partir daquele momento, minha vida nunca mais seria a mesma. Depois daquela primeira mensagem, tudo começou a desmoronar. No dia seguinte, acordei com uma sensação esquisita, como se alguém estivesse me observando. Peguei o celular logo que levantei, mas não tinha mais mensagens. Por um momento me convenci de que talvez fosse coisa da minha cabeça. Talvez Clara tivesse mandado a foto antes de sumir. Uma espécie de jogada para chamar minha atenção. Mas lá no fundo, eu sabia que não era tão simples. A rotina em casa parecia seguir normal. Marina estava tranquila, conversando sobre as coisas do dia. E eu só concordava com a cabeça, tentando não transparecer o caos que estava dentro de mim. O problema é que quanto mais eu tentava agir normalmente, mais paranoico eu ficava. No trabalho, enquanto fingia responder e-mails, outra mensagem chegou. Dessa vez, era um vídeo. Meu coração quase saiu pela boca quando abri. Era eu, entrando na casa de Clara naquela noite. As imagens eram de fora, como se alguém tivesse me filmado. A legenda dizia: "Tá cada vez mais difícil esconder, né?" Travei. Comecei a olhar ao redor, como se alguém no escritório pudesse ter mandado aquilo. Não fazia sentido. Quem estava fazendo isso? E por quê? Desliguei o celular e fui ao banheiro, onde fiquei encarando o espelho por um tempo,
tentando organizar os pensamentos. Será que era Marina? Algum parente ou amigo de Clara? Ou um completo estranho que sabia de tudo? A paranoia começou a me consumir. Mais tarde, já em casa, o celular vibrou de novo. Dessa vez, a mensagem veio com uma localização. Um ponto a 2 quarteirões da minha casa. Travei. A pessoa que mandava aquelas mensagens estava perto. Perto demais. Eu sabia que precisava fazer alguma coisa. Mas o quê? Não dava para ir à polícia. Como eu ia explicar tudo sem destruir meu casamento? Fiquei com o celular na mão, encarando aquele ponto no mapa. Eu queria ignorar. Queria fingir que nada estava acontecendo, mas a curiosidade e o medo falaram mais alto. Falei para Marina que ia dar uma volta. Ela nem desconfiou. Andei até o local marcado, tentando parecer tranquilo, mas por dentro eu estava me desmontando. Chegando lá, não tinha ninguém. Era só um banco de praça vazio. Esperei por alguns minutos olhando para os lados, mas nada aconteceu. Foi então que vi o envelope. Ele estava no banco, com meu nome escrito na frente. Peguei com as mãos tremendo e abri. Lá dentro tinha várias fotos. Eram todas minhas e de Clara, em diferentes lugares, restaurantes, hotéis, até dentro do carro. Quem quer que fosse, estava nos seguindo há muito tempo. Junto com as fotos, tinha um bilhete. Você tem até o final da semana para resolver isso. Senão, eu resolvo por você. Voltei para casa me sentindo derrotado. Eu estava perdendo o controle da situação e cada vez mais parecia que não tinha saída. Marina estava na cozinha quando entrei e me perguntou se eu estava bem. Só balancei a cabeça. Eu não conseguia encará-la. Não conseguia falar nada. Enquanto tentava dormir naquela noite, outra mensagem chegou. Dessa vez, era uma foto de Marina. Ela estava na frente de casa, no mesmo instante em que eu tinha saído para ir ao local marcado. A legenda dizia: ela também está no jogo. Aquela foto da Marina foi o estopim. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Quem quer que fosse, estava jogando comigo de um jeito que eu nunca imaginei. Não era só sobre Clara ou sobre o que a gente fez. Agora a Marina estava no meio disso e eu não tinha ideia de como proteger ela. Passei a manhã seguinte como um zumbi. Não conseguia pensar direito no trabalho, não conseguia comer, nada. Marina percebeu meu comportamento estranho e eu só disse que era estresse do trabalho. Ela acreditou, mas estava claro que não estava convencida. Eu sabia que estava deixando rastros. Mais tarde, enquanto Marina estava no banho, peguei o celular e comecei a reler todas as mensagens. Eu precisava de pistas, de alguma coisa que me ajudasse a entender quem estava por trás disso. E então, mais uma mensagem chegou. Se você quer proteger ela, é melhor confessar. Respirei fundo. Confessar? Para quem? Para Marina? Para a polícia? Não fazia sentido. E se fosse uma armadilha? Eu estava sem saída e a pressão só aumentava. Naquela noite, Marina veio conversar comigo. Ela me perguntou o que estava acontecendo, porque eu estava tão distante. Era a minha chance de abrir o jogo, de contar tudo e acabar com isso. Mas a covardia foi maior. Tá tudo bem, só coisas do trabalho, sabe? Menti. Ela assentiu, mas eu percebi que ela não acreditou. Talvez já soubesse de tudo. Talvez fosse ela mesma mandando aquelas mensagens, tentando me levar a um ponto de ruptura. A paranoia estava me consumindo e eu não sabia mais o que era real. Foi então que a mensagem mais assustadora chegou. Era uma localização, de novo, mas dessa vez com um aviso. Se você não vier, ela paga o preço. O lugar marcado era longe, numa parte isolada da cidade que eu não conhecia muito bem. Esperei Marina dormir e saí de casa, sem saber o que ia encontrar. Durante o caminho, pensei em tudo. Quem estava fazendo isso, o que queria e como eu ia sair dessa. Cheguei ao local. Era uma casa velha, quase caindo aos pedaços, cercada por mato alto. A porta estava entreaberta. E assim como na casa da Clara naquela noite, um silêncio perturbador tomava conta do lugar. Entrei devagar, com o celular na mão, usando a lanterna para iluminar o caminho.
O chão rangia a cada passo e o cheiro de mofo era quase insuportável. Foi então que vi Clara. Ela estava amarrada a uma cadeira no centro da sala, com a cabeça baixa e marcas visíveis de agressão. Clara, sussurrei, correndo até ela. Quando levantei a cabeça dela, percebi que estava viva, mas fraca. Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, senti uma presença atrás de mim. Virei rápido e um homem mascarado estava lá, segurando um pedaço de madeira como se fosse uma arma. Você achou que ia sair impune? A voz dele era grave, cheia de raiva. Vocês dois me destruíram. Agora eu vou devolver o favor. Eu não sabia quem ele era, mas parecia que ele conhecia Clara. Talvez fosse um ex-namorado ou alguém com quem ela tinha se envolvido antes de mim. Ele avançou e a luta começou. Foi desesperador. Eu não sou um cara forte e ele parecia estar determinado a acabar comigo. Num momento de sorte, consegui empurrar ele contra a parede e desarmá-lo. Peguei Clara nos braços e saí correndo da casa, sem olhar para trás. Quando chegamos ao carro, ela só conseguiu sussurrar: "Me desculpa." Voltei para casa com Clara ainda tentando falar, mas ela estava tão fraca que mal conseguia completar uma frase. Fui direto para um hospital. Não dava mais para fugir. Ela precisava de ajuda e eu precisava de respostas. Deixei ela lá usando um nome falso e saí antes que fizessem muitas perguntas. Meu celular não parava de vibrar com mensagens do número misterioso, mas eu já não tinha coragem de abrir. Cheguei em casa completamente acabado. Marina estava na sala, olhando para mim com aquela mistura de preocupação e desconfiança. Eu sabia que era o momento. Não dava mais para segurar as mentiras. A gente precisa conversar. Soltei com a voz trêmula. Ela cruzou os braços e ficou esperando. Contei tudo, cada detalhe, desde o caso com Clara até as mensagens, o desaparecimento e o que tinha acabado de acontecer. Enquanto eu falava, vi as expressões dela mudando. Raiva, tristeza, decepção. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um tempo que pareceu uma eternidade. Eu já sabia, disse finalmente com a voz firme. Só queria ver até onde você ia. Meu coração parou. Ela sabia o tempo todo? Marina explicou que desconfiou quando viu uma mensagem aparecer no meu celular semanas antes. Disse que não era ela mandando as mensagens, mas que tinha considerado fazer isso. Eu não vou ficar aqui para assistir você destruir tudo que a gente construiu, disse ela, pegando as chaves do carro. Quando eu voltar, quero você fora daqui. Ela saiu e eu fiquei ali, sozinho, no meio do silêncio mais esmagador que já senti. Pela primeira vez, percebi que tinha perdido tudo. Minha esposa, minha estabilidade, minha paz. No dia seguinte, recebi uma última mensagem do número desconhecido. Era uma foto minha saindo do hospital, onde tinha deixado Clara. A legenda dizia: "A gente ainda não acabou." Nunca descobri quem era a pessoa por trás disso tudo. Clara desapareceu de vez depois daquela noite e eu nunca mais tive coragem de procurá-la. O medo e a culpa se tornaram minha companhia constante. Hoje, cada mensagem que recebo faz meu coração disparar. E toda vez que vejo um número desconhecido, penso que pode ser o início de outra armadilha. Só sei que depois de tudo isso, eu nunca mais vou ter paz. Eu sempre achei que minha vida fosse previsível, quase tediosa, sabe? Acordar, trabalhar, cuidar da casa e esperar o Marcos chegar do trabalho. A gente estava junto há quase 10 anos e eu nunca desconfiei de nada. Pelo menos até aquele dia. Estava arrumando o guarda-roupa porque ele vivia jogando as roupas de qualquer jeito e encontrei uma gaveta meio emperrada. Quando puxei com força, lá estava, um envelope amassado. Curiosa,
Abri sem nem pensar duas vezes. A letra era feminina, redondinha, e o cheiro de perfume doce ainda estava impregnado no papel. Não vou mentir, meu coração começou a disparar. Conforme eu lia, meu estômago embrulhava. A carta descrevia encontros com o Marcos, detalhes íntimos, e no final tinha uma frase que me fez gelar: se ele não for meu, não será de mais ninguém. Fiquei sentada no chão do quarto por um bom tempo, com a carta tremendo na minha mão. Tentei imaginar quem seria essa mulher e como meu marido, o cara que eu achava conhecer, poderia fazer isso comigo. No jantar daquela noite, eu não consegui esconder. Esperei ele se sentar e coloquei a carta na mesa, na frente dele. O Marcos ficou pálido na hora. Primeiro tentou negar, mas eu insisti. Tá aqui, Marcos. Quem é essa Camila? Depois de um silêncio pesado, ele começou a falar. Disse que era uma fase, que não significava nada. Segundo ele, tinha acabado fazia meses. Como se isso diminuísse o estrago. Eu estava arrasada, mas não queria tomar nenhuma decisão no calor do momento. Falei que precisava de um tempo e ele foi dormir no sofá. 2 dias depois, ele saiu para trabalhar e sumiu. Liguei no trabalho e disseram que ele nem tinha aparecido. Tentei o celular várias vezes, mas só caía na caixa postal. Era como se ele tivesse evaporado. Minha cabeça foi para todos os lugares. Será que ele fugiu? Será que essa mulher tinha alguma coisa a ver com isso? Eu só sabia que alguma coisa estava muito, muito errada. Depois que o Marcos sumiu, minha vida virou um caos. Eu não conseguia dormir, comer, nem pensar direito. Passei 2 dias inteiros ligando para amigos, parentes, qualquer um que pudesse saber algo. Nada. Foi aí que lembrei da carta. Peguei de novo e reli com atenção, palavra por palavra. Na terceira leitura, vi um detalhe que tinha me escapado antes. O nome da tal Camila completo e um endereço que ela mencionava casualmente. Parecia algo bobo, mas era a única pista que eu tinha. Decidi ir à delegacia. Achei que a polícia ia levar o caso a sério, mas o delegado me tratou como se eu fosse uma maluca. Ele só perguntou se o Marcos tinha histórico de sair sem avisar e disse que provavelmente ele voltaria logo. Senti que era uma forma educada de me mandar para casa. Sem outra opção, fui sozinha até o endereço da carta. Era um prédio antigo, quase caindo aos pedaços, numa área afastada da cidade. Parecia abandonado, mas algo ali me deixou desconfortável. Quando cheguei mais perto, vi algo no chão, o chaveiro do Marcos. Reconheceria aquele pingente de time de futebol em qualquer lugar. Meu coração acelerou na hora. Peguei o chaveiro e olhei ao redor, mas não tinha ninguém. O portão do prédio estava escancarado, então resolvi entrar. O corredor cheirava a mofo e dava para ver que ninguém cuidava do lugar há anos. No fundo, achei uma porta semi-aberta e lá dentro, sinais de que alguém estava vivendo ali. Um colchão velho, garrafas de água e até uma blusa que parecia do Marcos. Foi aí que encontrei algo que fez meu sangue gelar. Tinha uma foto jogada no chão. Era a Camila, mas não estava sozinha. Ao lado dela, havia um homem que parecia familiar. Olhando bem, lembrei de ter visto o rosto dele em um jornal, numa matéria sobre um desaparecimento que nunca foi resolvido. Saí dali correndo. Minha cabeça estava a mil. Será que a Camila tinha feito algo com aquele homem também? Ela parecia obcecada, perigosa. Eu precisava de respostas. Decidi voltar no dia seguinte e perguntar aos poucos vizinhos que ainda moravam por ali. Um deles confirmou. Camila havia morado naquele prédio por um tempo, mas sumiu de repente. Disseram que ela era estranha, reservada, e que um homem costumava visitá-la antes de desaparecer também. Naquele momento, tive certeza de que estava lidando com algo muito mais sombrio do que uma traição. Depois de juntar todas as peças, sabia que precisava encontrar a Camila. A foto, o chaveiro do Marcos e as histórias dos vizinhos só confirmavam o que eu temia.
Ela era perigosa. Consegui o número de um contato antigo dela que estava na carta e depois de muita insistência, ele me deu a dica de uma cafeteria onde ela costumava ir. Cheguei lá no começo da tarde. O lugar era pequeno e vazio, exceto por ela, sentada no canto, mexendo no celular. Meu coração disparou. Não sabia o que ia dizer, mas fui até a mesa dela. Camila? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ela me olhou com surpresa, mas logo abriu um sorriso falso. Você deve ser a Júlia, não é? Eu sabia que você me encontraria. Sentei sem ser convidada e fui direto ao ponto. Onde está o Marcos? Camila riu, mas o brilho nos olhos dela era assustador. Ela parecia estar se divertindo com a minha angústia. O Marcos está aprendendo a lição dele. Ele me traiu, sabia? Não era para ter terminado comigo daquele jeito. As palavras dela eram desconexas, cheias de ódio. Tentei arrancar mais informações, mas ela só dizia frases enigmáticas, como ele está seguro por enquanto, e as pessoas colhem o que plantam. Depois de alguns minutos, ela levantou, deixou dinheiro na mesa e foi embora. Eu a segui, mas ela entrou em um carro preto e sumiu. Fiquei ali parada, sozinha e com uma sensação horrível de que o tempo estava acabando. No dia seguinte, fui novamente à delegacia. Dessa vez, eu não aceitei um não como resposta. Contei tudo: a carta, a foto, o prédio abandonado. O delegado ainda parecia cético, mas concordou em enviar uma equipe para investigar o local. Quando chegamos ao prédio, senti o estômago revirar. Tudo estava exatamente como eu tinha deixado, mas, dessa vez, fomos além. Arrombamos uma porta trancada que eu não tinha visto antes, e lá estava ele. O Marcos, amarrado e visivelmente exausto. Ele estava vivo, mas muito fraco. Quando me viu, começou a chorar. Ela é louca, Júlia. Ela disse que ia me matar. Os policiais tiraram ele dali e eu fiquei do lado de fora, tentando processar tudo. Depois de alguns exames, descobrimos que ele estava sendo mantido sob vigilância constante e recebendo doses pequenas de calmantes misturados na comida. Camila foi encontrada no mesmo dia. Estava em outra cidade, hospedada em um hotel barato, como se nada tivesse acontecido. Quando foi presa, ela só disse uma frase: "Ele vai voltar para mim, você vai ver." A polícia também encontrou evidências que ligavam ela a outro desaparecimento, o homem da foto que vi no prédio. Aparentemente, ele não teve a mesma sorte que o Marcos. Mesmo com o Marcos salvo, minha vida nunca mais foi a mesma. O trauma de passar por tudo isso me mudou. Agora, desconfio de tudo e de todos. E no fundo, uma parte de mim ainda tem medo de que Camila consiga cumprir a promessa dela algum dia. Meu nome é Márcia, e por muito tempo eu pensei que minha vida era tão comum quanto poderia ser. Morava com meu marido, Marcos, numa casa confortável em uma rua tranquila. A gente estava junto há quase 10 anos. Olhando de fora, tínhamos uma vida estável, um casamento sem muitos altos e baixos. Mas no fundo, tudo tinha virado uma rotina sufocante. A gente vivia no automático, cada um com suas preocupações, seus silêncios. Foi aí que o Rafael apareceu. Ele era meu colega de trabalho. No início era só conversa, algo inocente, uma distração no meio do dia. Mas antes que eu percebesse, aquela relação tinha cruzado uma linha perigosa. Rafael me fazia sentir viva de novo, como se eu tivesse escapado do peso da monotonia que o Marcos e eu compartilhávamos. Não estou justificando nada. Sei que o que fiz foi errado, mas nunca imaginei que isso pudesse sair do meu controle. Tudo começou numa tarde aparentemente banal. O Marcos tinha saído para resolver algo e eu aproveitei para dar uma faxina na sala. Enquanto tirava o pó das prateleiras, minha mão esbarrou em algo que não deveria estar ali. Era uma câmera, pequena, discreta, escondida atrás de um enfeite.
Meu coração disparou. Quem colocou aquilo ali? E por quê? Meu primeiro instinto foi guardar a câmera e fingir que não vi nada, mas a curiosidade era maior. Esperei até o Marcos sair de novo para conectar a câmera no computador. Minhas mãos tremiam tanto que eu quase deixei o cabo cair. Quando finalmente consegui acessar os arquivos, o que vi me deixou sem ar. As primeiras gravações eram normais. O Marcos assistindo TV, eu arrumando a sala. Mas então, uma gravação chamou minha atenção. Era eu, com o Rafael. Nossos encontros secretos, os toques furtivos no sofá, tudo estava gravado em detalhes. Senti o chão sumir. Alguém sabia. Alguém estava me observando. Continuei assistindo e foi aí que vi algo ainda pior. Em uma das gravações, enquanto eu e Rafael estávamos no sofá, uma figura apareceu no fundo da sala. Não dava para ver o rosto, mas era uma pessoa parada na sombra, observando em silêncio. Meu estômago revirou. Como eu não tinha percebido? Quem era aquela pessoa? E por que estava lá? A figura não fez barulho, não se mexeu. Ficou ali por alguns minutos, até sair calmamente pela porta. Eu assisti a cena várias vezes, tentando encontrar alguma pista, mas era impossível identificar quem era. A única certeza que eu tinha era que alguém tinha estado na minha casa e sabia de tudo. Depois daquela descoberta, minha paranoia tomou conta. Comecei a checar todas as trancas da casa, a olhar por cima do ombro. O Marcos notou que eu estava estranha e perguntou o que estava acontecendo. Inventei uma desculpa qualquer, mas ele continuava me observando com aquele olhar que parecia sempre desconfiar de algo. 2 dias depois, enquanto arrumava a cama, encontrei algo que fez meu coração parar de vez. Embaixo do travesseiro do Marcos havia um envelope. Dentro, fotos minhas com o Rafael. Cada encontro capturado de diferentes ângulos. Mas o que mais me aterrorizou foi o bilhete que acompanhava as fotos. Você sabe quem está te observando? O bilhete era direto e o medo era insuportável. Será que o Marcos sabia? Será que ele estava me testando? Ou seria outra pessoa tentando me intimidar? Minha mente estava a mil. Não conseguia pensar em nada além disso. No trabalho, chamei o Rafael para conversar. Esperei até que ninguém estivesse por perto e contei sobre a câmera, as gravações, as fotos. Ele parecia tão assustado quanto eu, mas negou qualquer envolvimento. Márcia, isso não faz sentido. Se eu tivesse feito algo assim, estaria me expondo também. Isso tem que ser outra pessoa. Eu queria acreditar nele, mas o medo me fazia desconfiar de todo mundo. Se não é você, Rafael, quem é? Alguém está tentando acabar comigo. Ele balançou a cabeça como se tentasse afastar o problema. Márcia, eu não posso me envolver mais nisso. É melhor a gente parar com tudo. E foi isso. Ele me deixou sozinha, completamente vulnerável. Naquela noite, voltei para casa com um peso insuportável. Enquanto tentava dormir, ouvi passos na sala. Meu coração disparou. Peguei o celular e desci as escadas devagar. Mas quando cheguei lá, não havia ninguém. Só um novo bilhete sobre a mesa. Confesse antes que seja tarde. Não dava mais para ignorar. Eu precisava fazer algo. Decidi instalar novas câmeras pela casa, dessa vez conectadas ao meu celular, para que eu pudesse monitorar tudo em tempo real. Não ia mais ser pega de surpresa. Passei os dias seguintes em alerta constante, observando cada gravação, mas nada acontecia. Até que numa madrugada, um alerta disparou no aplicativo. Alguém estava na sala. Peguei o bastão de beisebol que tinha escondido perto da escada e desci. Lá estava ele, a mesma figura que eu tinha visto nas gravações. Estava de costas, mexendo em algo sobre a mesa. "Quem é você?" gritei, tentando soar mais corajosa do que me sentia. Ele se virou devagar. Era um homem, não muito mais velho que o Marcos, com um sorriso frio que me deu calafrios. "Você finalmente me viu", ele disse, como se aquilo fosse um jogo. Não esperei ele fazer mais nada. Parti para cima com o bastão.
Ele tentou se defender, mas consegui acertá-lo na perna. Ele caiu no chão, gemendo, mas ainda com aquele sorriso cínico no rosto. Você nunca vai escapar disso, ele disse, antes de eu chamar a polícia. A polícia chegou rapidamente. O homem não tentou fugir. Descobri mais tarde que ele era um colega do Marcos. Ele tinha descoberto meu caso com o Rafael e decidiu me chantagear. O plano dele era me destruir, pouco a pouco, até eu confessar ou perder tudo. Quando tudo acabou, percebi que não podia mais esconder nada. Contei tudo ao Marcos. Ele ficou em choque, claro, mas disse que preferia saber a verdade do que viver na ignorância. Nosso casamento não foi o mesmo depois disso, mas pelo menos eu estava livre daquele terror constante. Hoje eu olho para trás e percebo o quanto aquele erro quase destruiu minha vida. Não foi só o caso em si, mas as escolhas que vieram depois, o silêncio, a falta de coragem para encarar a verdade. Aprendi da pior forma que segredos sempre cobram um preço. E às vezes, sobrevivência significa enfrentar o que você mais teme. Eu sou Manuel e já se vão mais de 20 anos desde que comecei a trabalhar como coveiro aqui na cidadezinha onde nasci e cresci. O cemitério fica no alto de uma colina, cercado por árvores antigas e um silêncio que só é quebrado pelo vento ou pelo canto de algum passarinho perdido. É engraçado, né? Muita gente tem medo desse lugar, mas para mim sempre foi minha casa. Aqui, cada lápide conta uma história e eu me sinto responsável por cuidar delas, como se fossem parte da minha própria família. Todo dia, bem cedinho, antes do sol nascer, eu pego minha enxada, minha vassoura e saio caminhando pelas ruas vazias. A cidade ainda dorme, mas para mim o trabalho já começou. Eu gosto do silêncio, sabe? É como se o mundo ficasse mais leve antes que todo aquele barulho do dia invadisse. Quando chego no cemitério, meu cachorro, o Fiel, já está esperando na entrada. Ele não sai do meu lado. É meu companheiro de todas as horas. Cuidar dos túmulos é mais do que só limpar e plantar flores. É respeitar a memória de quem já se foi. Tem gente que acha que meu trabalho é triste ou estranho, mas eu não ligo. Eu vejo beleza nisso, sabe? A vida passa rápido, mas aqui, nesse lugar, tudo ganha um significado diferente. Pelo menos era assim que eu pensava, até ela aparecer. O nome dela era Isabel. Meu Deus, eu lembro como se fosse ontem. Cabelos pretos, sorriso fácil e um jeito de olhar que parecia atravessar a gente. Isabel era casada com Augusto, o dono da madeireira da cidade. Um homem grande, rico e conhecido por ter um temperamento pior do que um touro bravo. Eu sabia que era errado, sabia que estava brincando com fogo, mas não conseguia evitar. Quando nossos olhares se cruzaram pela primeira vez, foi como se o mundo ao meu redor tivesse parado. Ela vinha ao cemitério às vezes, visitar o túmulo do pai. Era sempre discreta, mas eu percebia como ela olhava para mim. E um dia, entre um bom dia e outro, começamos a conversar. Primeiro sobre coisas simples, mas aos poucos aquelas conversas viraram encontros. A gente se via escondido, em lugares afastados, um campo atrás do cemitério, uma cabana velha perto do rio. Cada vez que eu estava com ela, era como se eu estivesse respirando pela primeira vez depois de anos preso debaixo d'água. Mas, ao mesmo tempo, o medo não me largava. Augusto não era só ciumento, ele era violento. Todo mundo na cidade sabia disso. Só que quando eu estava com Isabel, parecia que nada disso importava. Eu sabia que estava arriscando tudo, mas o amor, às vezes, cega a gente. Ela dizia que me amava, que eu era o único que a fazia sentir viva. E eu acreditava. Talvez porque eu precisava acreditar. Até que um dia, o destino resolveu nos lembrar de que nem tudo na vida é tão simples. Eu nunca vou esquecer aquele dia. Estávamos na cabana perto do rio, o nosso lugar secreto. Era uma tarde tranquila.
daquelas em que o vento sopra devagar e o sol parece brincar entre as folhas. Isabel ria enquanto segurava minhas mãos. A gente falava sobre um futuro que, no fundo, sabíamos que nunca iria acontecer. Mas naquele momento, era bom sonhar. Era como se o mundo lá fora não existisse. De repente, o som de passos pesados quebrou o encanto. Antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, a porta foi arrombada com tanta força que as tábuas quase voaram. E lá estava ele, Augusto. O olhar dele era puro ódio. Ele segurava uma faca e sua respiração era tão pesada que parecia um trovão dentro daquela cabana. Meu corpo congelou. Por um segundo, eu fiquei paralisado. Mas o instinto de sobrevivência gritou mais alto. Sem pensar duas vezes, eu corri para a janela lateral e me joguei para fora. Senti o impacto no chão, mas não parei. Corri como nunca tinha corrido na vida, com o coração quase saindo pela boca. Atrás de mim, eu ouvia os gritos de Isabel e o som de algo quebrando, mas eu não olhei para trás. Não consegui. Não tive coragem. Quando finalmente parei, já estava no meio da mata. Meu corpo tremia inteiro e o silêncio ao meu redor era ensurdecedor. Fiquei ali, escondido, esperando o que parecia uma eternidade. Quando voltei para casa naquela noite, não consegui dormir. A imagem do rosto de Augusto e o som do grito de Isabel não me deixavam em paz. Dias depois, a notícia se espalhou pela cidade. Isabel tinha sido encontrada morta na cabana. Augusto alegou legítima defesa, dizendo que a encontrou com outro homem e agiu no calor do momento. Por mais que muita gente desconfiasse, ninguém ousou questionar. Augusto era poderoso e quem seria louco de enfrentá-lo? O funeral foi no cemitério. Eu fiquei longe, escondido entre as árvores, observando de longe enquanto ela era enterrada. Foi como se uma parte de mim tivesse sido colocada naquela cova junto com ela. Depois que todos foram embora, eu me aproximei do túmulo. Era um túmulo simples, mas, para mim, era o lugar mais importante daquele cemitério. A partir daquele dia, minha rotina mudou. Cuidar do túmulo de Isabel virou a única coisa que me dava um pouco de paz. Eu plantava flores, limpava a lápide e ficava ali sentado por horas, como se pudesse conversar com ela. O cemitério, que antes era meu refúgio, agora era um lugar cheio de memórias dolorosas. Cada vez que eu olhava para aquele túmulo, sentia um aperto no peito que não me deixava respirar direito. As pessoas na cidade começaram a notar. Algumas achavam estranho, outras comentavam baixinho que eu parecia mais calado, mais distante, mas ninguém sabia o que eu realmente sentia. Eu carregava aquela culpa e aquele amor como se fossem um fardo, e ao mesmo tempo a única coisa que ainda me mantinha de pé. Eu achava que o pior já tinha passado, mas estava enganado. O que aconteceu depois me mostrou que o silêncio do cemitério podia esconder mais segredos do que eu imaginava. Alguns meses depois, numa noite de céu sem lua, o cemitério estava mais silencioso do que o normal. O vento gelado soprava entre as lápides e eu estava terminando de limpar o túmulo de Isabel. Já era tarde, mas como sempre, eu me demorava mais ali pensando nela. O tempo parecia ter parado desde aquele dia na cabana. A culpa e a saudade me acompanhavam como uma sombra. Foi então que ouvi passos. No começo, achei que fosse minha imaginação. Mas quando me virei, lá estava Augusto cambaleando entre os túmulos com uma garrafa na mão. Ele estava bêbado, mas seus olhos tinham o mesmo brilho de raiva que eu tinha visto na cabana. Meu coração gelou. Eu sabia que ia te encontrar aqui, Manuel. Ele gritou, apontando para mim com a garrafa. Você acha que pode ficar aqui, chorando por ela como se fosse algum santo? Você destruiu minha vida. Tentei manter a calma, mas minhas mãos tremiam. Eu sabia que ele não estava ali só para falar. Antes que eu pudesse responder, ele jogou a garrafa no chão e sacou uma faca, a mesma que ele usou naquela noite. Meu corpo travou.
Foi você quem me tirou tudo. Ele continuou avançando devagar. E agora você vai pagar. O instinto de sobrevivência me dominou de novo. Sem pensar, corri para a parte mais antiga do cemitério, onde os túmulos eram grandes e cobertos de mato. A cada passo, ouvia Augusto atrás de mim, gritando e esbravejando como um louco. Meu coração batia tão forte que eu achei que fosse explodir. Encontrei abrigo em um mausoléu antigo, com a porta entreaberta. Entrei, segurando a respiração, e me escondi atrás de uma coluna. Augusto passou perto, gritando meu nome. Fiquei ali, imóvel, até o som dos passos dele desaparecer. Depois de um tempo, saí devagar e vi que ele tinha ido embora. Quando voltei para casa naquela noite, algo dentro de mim mudou. Eu percebi que não podia mais viver assim, escondido, com medo e cheio de culpa. Eu precisava fazer algo. No dia seguinte, criei coragem e fui à delegacia. Contei tudo, sobre mim e Isabel, sobre o que Augusto tinha feito. Sabia que seria difícil enfrentar alguém tão poderoso, mas eu não podia mais carregar aquele peso sozinho. A notícia correu rápido pela cidade. Algumas pessoas me apoiaram, outras me evitaram com medo de Augusto. Ele tentou se defender, mas dessa vez a polícia investigou de verdade. Encontraram provas que ele tinha escondido e, finalmente, ele foi preso. Não foi fácil, mas pela primeira vez em meses, eu senti que podia respirar. Depois disso, continuei trabalhando no cemitério. Ainda cuidava do túmulo de Isabel, mas aos poucos, aquilo deixou de ser um lugar de dor e se tornou um lugar de paz. O cemitério voltou a ser o que era para mim, um espaço de memórias e histórias, mas também de renovação. Hoje, quando olho para trás, vejo que sobrevivi a algo que poderia ter me destruído. Isabel sempre estará comigo, na memória e no coração, mas aprendi que a vida continua. E mesmo no silêncio do cemitério, há espaço para recomeços.